Bem-vindo a mais uma maratona de lives da SARRE 2021. E hoje que nós teremos aí a honra da entrevista com o Dr. Sérgio Ricardo. Ele é diretor de estratégia ecossistema DASA, IMPA e GSC, Global Health Advisor da DNA Capital, Partner e Senior Advisor da Sami Health Data, né? E vai estar aqui conosco, ou seja, compartilhando um pouco da sua experiência, né? De médico, de gestor, né? Já foi gestor de uma das maiores operadoras do Brasil, agora está no grupo DAS, o quinto maior laboratório do mundo. Então, vai ser bastante rica essa nossa conversa, né? A entrevista vai ser conduzida por mim, né? Kia, presidente da SBIS e presidente do Masterclass Tecnologia da SARRE 2021. A temática de hoje é a demanda pela inovação e pela saúde digital, né? E a necessidade de clínica, para atender a necessidade clínica e de negócios. Aproveito para agradecer a sua audiência e também cumprimentar os nossos embaixadores da SARRE 2021. Valdir Ventura, CEO e presidente do Grupo São Cristóvão Saúde, que representa o Estado de São Paulo, Érica Vandresic, diretora do Biocore Instituto, pelo Estado de Minas Gerais, e Ricardo Valentim, coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN, o LAIS, lá pelo Rio Grande do Norte. Então, muito bem, queria agradecer, então, iniciar. Muito obrigado, Sérgio Ricardo, doutor Sérgio Ricardo, por estar aqui. E queria que você se apresentasse aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, né, e contando um pouquinho dessa sua trajetória, né, de médico para gestor, né, e agora numa posição mais flexível, né, de lidar aí com uma dinâmica diferente, né, com um desafio diferente. Conta um pouco como que aconteceu essa sua trajetória aí no mundo da saúde. Kiataki, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. A jornada começou com um curso técnico. Eu comecei como técnico em informática industrial e foi minha entrada no mundo da tecnologia. A partir daí, eu tinha um sonho de fazer faculdade de medicina e ao cursar a faculdade em Londrina, eu vim para São Paulo com uma ideia de conseguir combinar algumas coisas de conhecimento na área de pneumologia, que era a especialidade que eu queria cursar, com o conhecimento na área de gestão. Comecei trabalhando como médico, me formei, me especializei em pneumologista, como falei aqui em São Paulo, e depois disso fui trabalhar como pneumologista e comecei a entrar em contato com empresas, principalmente com operadores de saúde, e numa delas, na Amil, eu acabei começando a trabalhar como pneumologista, mas acabei recebendo uma oferta para ir para a área de gestão, num projeto de acreditação para a primeira unidade ambulatorial do Brasil com acreditação internacional. Então, era uma proposta de trazer essa acreditação internacional para uma primeira unidade ambulatorial no Brasil. Mesmo as hospitalares eram muito poucas com acreditação internacional naquela época. Acabei me encantando pelo trabalho como gestor na área de saúde e fui crescendo posições dentro da Amil, na época a maior operadora de saúde do Brasil, e cheguei até a posição de CEO, passando por diversas áreas, entre elas a própria área de tecnologia, de informação, área comercial, diversas outras áreas, a grande maioria delas áreas assistenciais, ou seja, fui diretor da rede própria da Amil, com dezenas de hospitais, centros médicos, e além de chegar à posição de CEO de operadora de saúde. Nessa jornada como um todo, que eu acho que é mais valioso compartilhar com todo mundo, foram os aprendizados relacionados aos desafios da inovação, né? Como é que a gente entende a inovação, como é que a gente implanta a inovação, numa empresa que tinha uma tradição de inovação por muito tempo, acabou perdendo muito disso durante a sua jornada, e a gente conseguiu fazer esse resgate nos meus últimos tempos lá dentro da operadora. Quando eu saí da operadora em 2019, eu decidi sair para ir buscar conhecimento novo. E eu queria participar de atividades em outros setores
da saúde para conhecer melhor os outros lados do setor. Eu já conhecia bem a área assistencial, conhecia bem a área de operadora de saúde e acabei indo trabalhar como consultor para uma startup, que é a Sami Health Data, que você comentou, que é uma operadora de saúde que está sendo criada, digital desde o início e com uma proposta diferente de trabalho, né, diferente das operadoras tradicionais, um nível de integração de dados, de coordenação de cuidado totalmente diferente, e o desafio ali era trabalhar como conselheiro e como parceiro mesmo de uma empresa que queria trazer uma visão diferente para o mercado brasileiro. Não é a única startup nesse aspecto que está fazendo isso, mas o trabalho lá tem sido, até hoje, muito prazeroso e um aprendizado contínuo. E também acabei me associando ao grupo DASA, como você falou, que tem agora uma grande missão de construir um ecossistema entre diferentes empresas, integrando dados e construindo também uma operação totalmente digital, e trazendo mais valor para a discussão da saúde, com ações totalmente inovadoras, que não necessariamente são tecnológicas, e também com ações tecnológicas para inovação. Então, essa jornada aí, resumindo, em poucos minutos aí, uma vida inteira, mas que eu me orgulho muito. E, Sérgio Ricardo, como você vê, né, a grande corporação, como ela, né, tem uma resistência, eventualmente, a incorporar a inovação, como que você acha que vai ser essa condução neste momento em que a inovação, digamos, caminha um pouco mais rápido, eu acredito? Nos últimos anos, a gente teve, aqui no Brasil, esse desenvolvimento de uma área que a gente via muito, né, no exterior, nos Estados Unidos, principalmente, no Vale do Silício, e até da questão do próprio investimento, né? A gente tinha pouco investidores aqui no Brasil, e nos últimos anos a gente viu esse cenário mudar, né? Como que isto se coexiste com essas grandes e gigantes empresas, né? E você participou tanto de pagadoras, agora está em prestadores, né? Como que você vê isso? Essas coisas, elas coexistem ou a gente vai ficar à mercê, talvez, de uma empresa que venha revolucionando completamente o setor, como aconteceu aí nos transportes, em outros setores? Olha só, eu vou começar por partes. A primeira parte que você comentou o que é diferente nesse setor, né? O setor de saúde ele é muito peculiar, né? O setor de saúde ele tem desafios enormes, e que eles vão desde a dificuldade em lidar com o legado que existe hoje. Então, as empresas de saúde têm um legado de construção e de produtos já criados que eles não podem simplesmente ser descartados, né? Então, esse legado de produtos, e aqui esse exemplo vale muito bem para as operadoras de saúde, né? Então, as operadoras de saúde, elas têm produtos que são planos de saúde que foram vendidos e comercializados que não podem ser descartados. E mesmo a regulação dá uma margem de manobra para redesenho e mudança desses produtos limitada. Não pode se fazer o que se quiser com produtos já criados. Então, este legado de planos e produtos desenvolvidos no passado, ele caminha e muitas vezes funciona como uma âncora para dentro das operadoras de saúde, dificultando o processo de inovação. E aí eu chego ao primeiro ponto da tua pergunta, né? Como é que a gente vê essa inovação que parece, né, está claro para todo mundo, né, que parece ter um novo patamar de execução, né? Então, a inovação, ela assumiu um aspecto muito mais relevante, não foi exclusivamente agora no período do Covid, ela já vinha assumindo, mas acelerou muito agora, esse ano. Então, está muito claro para todos nós que os últimos anos vem trazendo uma necessidade de discutir no setor de saúde a inovação como uma estratégia fundamental para resolver os problemas do legado das empresas, mas também para fazer com que as empresas consigam entregar de fato o que a integridade pede, né, que é bons serviços e uma boa experiência de acompanhamento de saúde para uma vida toda. E aqui não é nenhuma novidade para ninguém de que o setor de saúde brasileiro vem tendo muitas dificuldades para entregar de uma forma clara, né, inequívoca, uma boa experiência para os seus usuários. Essa falha em entregar
isso, ela vem por conta não somente da existência desse legado operacional que a gente comenta, mas também da dificuldade de compreensão do que realmente precisa ser construído. Quase tudo que é aquilo que foi construído hoje, até hoje no setor de saúde, ele foi construído em cima do que se tem de oferta, né, do que se quer oferecer. Então, eu desenho o serviço de uma determinada unidade assistencial, seja um hospital, seja um ambulatório, uma clínica, um laboratório, eu desenho o serviço com base no que eu sei oferecer. E quando a gente considera que um serviço de qualidade, e não só de qualidade, mas um serviço que pensa toda a sua estratégia orientada à geração de valor para as pessoas, ele desenha os seus serviços, os seus produtos em torno da jornada das pessoas, em torno da jornada dos pacientes. Então, ele entende a demanda, e ele não constrói com base no que ele tem para oferecer, com base na oferta, ele constrói com base na demanda. Então, ele vai para aquele usuário, ele entende as dores da jornada toda, e aí ele passa a construir soluções em torno de uma jornada que possam dar uma experiência diferente. Então, a inovação está se tornando cada vez mais necessária, não só para o setor de saúde, mas principalmente para o setor de saúde, porque este redesenho de estratégias, de ações, de processos, de serviços, de produtos, tem que passar por uma reestruturação, uma transformação que considere as pessoas no centro. Se elas não forem consideradas no centro, a gente não consegue gerar valor. E aqui, concluindo o ponto, existe uma grande tendência de aumentar o nível de investimento, por conta disso, porque é um setor gigantesco da economia, com um potencial de crescimento enorme. O setor público, inclusive, é beneficiado com o crescimento do privado, porque reduz a sobrecarga do público. Então, você tem um terreno muito propício para o aumento do nível de investimento, num setor que está precisando, e que, para dar essa volta, tem que investir em inovação, né? Então, a entrega de valor vai depender de muito investimento em inovação. Então, eu vejo uma tendência dos investimentos continuarem em altos níveis daqui para frente, mesmo em período de crise, mesmo com os desafios do Covid que nós estamos vendo, que nós estamos vivenciando, esses investimentos tendem a crescer para o setor de saúde. Muito positivo essa sua visão, né, que preocupa, para quem, para as startups que estão aí na ansiedade também de entender um pouco a cabeça até de quem está do outro lado e da demanda, e você com certeza tem uma visão muito 360 de todo esse cenário, né? Então é uma opinião altamente qualificada. Nessa questão da jornada do paciente, né, a gente já discute essa questão há algum tempo, até o próprio SUS vem tentando implementar um pouco mais esta visão, e a gente encontra uma dificuldade muito grande de conseguir, né, levar a informação, né? Então, alguma coisa, inclusive, que a gente discute na ANS, né, quando um beneficiário muda de plano, seja porque ele mudou de emprego, né, ou o seu empregador mudou de plano por causa de questões de custo, então toda a sua rede assistencial muda, né? E aí, ou seja, você é levado a interromper essa jornada, né? No SUS, a gente discute muito, né, da possibilidade de levar o paciente da atenção primária até uma atenção especializada de uma forma um pouquinho mais homogênea, mas a gente acaba não tendo retorno, né? O paciente é encaminhado para especializada, faz uma cirurgia e a atenção básica não tem esse retorno, né? E a gente está vendo até na discussão da sustentabilidade do setor como seria importante que a gente priorizasse o atendimento ali lá na ponta, né? No ambulatório, né? Numa saúde da família, né? Que já resolveria muitos dos nossos problemas, né? E o pessoal diz isso, né? Que 80% dos problemas podem ser resolvidos ali, né? Até reduzindo um pouco o custo da especializada. Agora, como que você acha que a gente consegue fazer isso, né? E qual a importância da informatização, né, dos padrões, né, para que a gente consiga fazer isso? Porque essa é a dificuldade que a gente sente, né?
até de vez em quando a gente tem boa intenção, mas a gente não consegue transferir essa informação, porque ela tem formato e tem padrões, e a gente precisa padronizar tudo isso antes de começar. Algumas experiências que começam nesse sentido, elas não escalam, porque não tem padrão. Então, eu consigo, de repente, fazer isso dentro de um circuito. Agora, imagina que a gente vai padronizar isso dentro de uma ANS, por exemplo. Aí não dá, aí todo mundo precisa estar num padrão. Como que você vê essa necessidade e a possibilidade da gente caminhar para essa construção? Olha só, uma coisa que a gente tem discutido muito hoje é a relevância que o dado e a informação têm ocupado dentro das operações assistenciais, né? Com o passar do tempo, o que tem se visto é que as novas moedas, né, o novo dinheiro, e mais do que isso, até o novo valor dentro das operações assistenciais, ela está muito voltada para a nossa capacidade de capturar dados, e aí a gente vai chegar no ponto que você comentou, então capturar dados, convertê-los em informação e mudar a assistência, para que, como consequência, tenhamos engajamento. Então, dados e engajamento cada vez mais se tornam as novas moedas. Eu costumo brincar que esse é o novo ouro, né? Então, cada vez mais, para gerar valor, de fato, para o sistema, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque quando a gente fala em valor, é bom a gente definir o valor, né? Porque não é algo simples da gente trabalhar com valor. O valor é a nossa capacidade de realizar uma entrega considerando sempre fenômenos naturais da assistência, que são a pertinência, que é a capacidade de entregar algo apropriado no momento adequado para a pessoa certa, de acordo com a necessidade mapeada de forma adequada. Então, é a oferta de um cuidado apropriado, né, que a gente chama de pertinência, com eficiência que garanta que o custo necessário para aquele cuidado é o custo devido, né, e não existe desperdício em torno daquilo, não existe fraude, erro, abuso, um dos 4 grandes vilões do custo médico, né, que a gente chama de custo médico, mas do custo de saúde como um todo, que são exatamente esses 4 que eu falei, a fraude, erro, abuso e desperdício. E além disso, a nossa capacidade de ter tudo isso monitorado por desfechos, né, então os indicadores de resultados que provam que o exercício assistencial executado entregou, de fato, algo com qualidade e segurança, né? Então, que são valores populacionais, todos eles. Então, quando a gente fala sobre gerar valor, a gente está falando sobre esses 3 grandes etapas: pertinência, eficiência e desfecho. Não dá para gerar valor abrindo mão de qualquer uma delas. E quando a gente fala sobre essas 3 etapas, as 3 dependem de dados. Mas, como você bem disse, o dado desestruturado tem pouquíssimo potencial de gerar informação e, consequentemente, fica muito limitado para gerar mudança assistencial. Então, se eu não tiver um preparo inicial para essas padronizações mínimas, mais tempo e mais dinheiro nós vamos consumir num exercício posterior, que é a estruturação do dado, estruturação mínima, na maioria das vezes incompleta, mas necessária para dar um mínimo de qualidade nesse tratamento, um tratamento qualitativo para esse dado desestruturado, sem padrão, que vem sem padrão para uso, né? Então, a tendência nesse mercado é que cada vez mais essas evoluções para padronização, elas sejam pedidas e demandadas por todos os stakeholders da cadeia. Todo mundo vai começar a desenvolver suas próprias adaptações a padrões comuns, né, padrões internacionais ou nacionais comuns, e promover estratégias de comunicação que permitam que de um padrão, quando os padrões não forem iguais, não forem os mesmos, de um padrão para outro, existam linguagens que executem essa transferência e façam com que, na ponta, o dado seja de maior qualidade, né? E aí a gente consiga, sim, convertê-lo em informação. E a informação, ela é extremamente relevante para fazer essa conversão da assistência, né? Mudar a assistência com base na informação que a gente tem falado. Esse é o caríssimo preço que nós pagamos por termos um setor desintegrado, né? Então, não existe uma integração dos diferentes atores do setor de saúde privado,
Não é diferente no setor público, os desafios são um pouco diferentes, né, são um pouco peculiares, mas no setor privado o que a gente vê é uma dificuldade em todas as pontas, né? Então, como você citou, que ataque o paciente que passa num pronto-socorro nós não sabemos da informação do que aconteceu no histórico dele ambulatorial, ele não tem informações sobre perfil de alergia a medicamentos ou qualquer outra informação que seja relevante com o acompanhamento do paciente. Então, fica muito difícil evitar, por exemplo, o desperdício de recursos, né? Então, quando eu preciso dedicar um profissional para uma longa conversa, para resgatar todas as informações de saúde de um paciente que poderiam, em parte, ou em grande parte, terem sido substituídas e disponibilizadas na entrada por um prontuário eletrônico que capture informações de diferentes players, a gente está investindo um dinheiro num profissional que poderia ter sido evitado, poderia ter sido... aquilo é necessário, mas é um recurso que nós estamos desperdiçando. Nós poderíamos usar uma informação vindo de um outro profissional de saúde que foi inserida em um sistema disponibilizado para o pronto-socorro, por exemplo, como no exemplo citado. Aqui, a desintegração, ela por si só não é limitante, tá? Tem outros fatores limitantes nesse processo como um todo, mas ela é o nascedouro de tudo isso. Então, a falta da integração e do compartilhamento, né, entre os diferentes serviços sobre as informações, ela é agravada pela nossa incapacidade de interoperar esses dados, né? Então, se eu promovo uma integração estratégica, né, entre todos os serviços, hipoteticamente, por hipótese, a gente conseguisse fazer uma integração estratégica entre todos os serviços, todos dispostos a dar transparência plena das suas informações. Vamos imaginar. No dia seguinte, nós chegaríamos à conclusão que nós não podemos fazer isso hoje, porque não existe interoperabilidade garantida entre todos eles. Então, de alguma forma, a informação, o dado navega, mas a informação não é gerada e a gente acaba não construindo a mudança assistencial por conta dessas dificuldades que nós temos, e a gente citou só duas aqui, mas tem várias outras, né? A gente pode falar sobre desconfiança entre os players do setor, os problemas do pagamento por volume, né? E a inovação está aí para ajudar todos esses aspectos, tá? Para todos eles tem ótimas opções menos críticas e opções que geram muito mais valor para as pessoas de fato. Acho que nesse contexto a gente está falando desse ecossistema digital, né? Os sistemas fechados, sistemas abertos, né? Como que você acha que a gente viabiliza essa questão? Então, nós temos esse entendimento, precisa ter troca, a gente precisa chegar, e tem essas questões das desconfianças. Como que a gente efetivamente começa a construir esse cenário? Será que a gente espera uma regulamentação? Eu acho, ou a gente conseguiria nos articular de uma maneira proativa nesse sentido, e pensando que os big players, nesse sentido, eles têm uma importância muito grande, né? Ou seja, aí também não adianta os pequenos quererem que os grandes, eles conseguem ditar a tendência, né? Como que você acha que a gente poderia, né, construir o caminho para esse cenário? Olha só, que ataque, eu entendo que aqui a gente está falando num jogo, né, de integridade, né? Na raiz do problema, que nós estamos falando, é um jogo de integridade. Integridade, entenda integridade, por favor, como a nossa forma de entregar tudo que foi prometido, sempre que possível, excedendo expectativas. Então, esse conceito completo, íntegro, né, pleno, e na capacidade de entregar tudo que foi, onde existiu compromisso, onde existiu um acordo, é o que eu chamo de integridade, e é o conceito que eu acho que descreve muito bem a dificuldade que a gente tem para construir essa operação integrada, como você fala, né, como você comenta. E sem essa confiança, não vai ser possível construir esses ecossistemas amplos, né, os abertos, né, os ecossistemas com base digital, né, mas com a participação de diferentes players, diferentes parceiros, na construção das soluções, com integração
estrutural, né, com uma integração estrutural, compartilhamento de informações, né, e tomada de decisões na ponta, enriquecida por essas informações, gerando mais saúde para as pessoas e, consequentemente, menos sinistralidade, menor variação da anual dos custos médicos hospitalares, o que faria com que o setor fosse mais sustentável e a gente conseguisse finalmente ampliar acesso, né, e fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso, né, ao serviço privado de saúde. Então, eu entendo como a confiança no nascedouro de toda essa discussão. A falta de confiança, ela minou todos esses diálogos historicamente no Brasil e acabou afetando as discussões em muitas partes, né? Além disso, existe uma questão estrutural, como eu comentei, né? A questão estrutural, ela é fundamental porque, com a estrutura adequada de integração, nós podemos ter verdadeiramente ecossistemas de saúde, né? Não é possível a gente ter ecossistemas de saúde que exclusivamente trocam informações sobre a perspectiva interna, né? Não é que não é possível, é transitório, né? É até possível, e é o que a gente mais vê hoje no mercado, os chamados ecossistemas digitais fechados, né? Onde grupos de empresas se reúnem, formam um ecossistema para troca de informações, para promover mais saúde, como nesse ciclo virtuoso que a gente comentou, né? Mais informação, mais saúde, menos sinistro, mais sustentabilidade do setor, mais crescimento, quer dizer, ou seja, um ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso ele depende de uma estrutura mínima. E essa estrutura vai possibilitar com que... e essa estrutura é digital, tá? Ela é tecnológica e digital, e essa estrutura vai possibilitar com que mais e mais players se juntem nesses ecossistemas e a gente passe a ter o que a gente chama de ecossistemas abertos, né? E nesses ecossistemas abertos, a possibilidade de ampliar nível de atuação, cada vez que esses ecossistemas crescem. Não é possível a gente construir isso sem o compartilhamento de riscos, né? Essa transparência, essa integridade, ela não acontece se não houver a tomada de risco, né? A tomada de risco, ela ocorre pelo compartilhamento, onde os players entendem seus papéis e se desafiam a entregar o que prometeram, aí de novo a integridade, passam a ser monitorados por isso, por exemplo, por indicadores de desfecho, resultado, como a gente comentou, e através disso conseguem construir melhores estruturas mais eficientes, de novo, remetendo à criação de valor, e capazes de executar os serviços pertinentes. Então, esse nível de estruturação é gigantesco, para um setor inteiro. E aqui também a gente não tem que ser ufanista, né? Ele fala assim, vai ter que ser perfeito isso. Não, não será. Mas eu gostaria de resumir essa resposta para você, que está aqui, com uma frase que uma amiga, a Olga Lofred, ela sempre comenta, que eu acho sensacional essa frase, que ela cabe para todo mundo que tem visão empreendedora nesse país. Se você vai trabalhar com inovação, você tem que ser empreendedor, né? Não é segredo para ninguém. Mas a frase é: ninguém virá. Ninguém. Ou a gente constrói, não vai cair no nosso colo, não vai cair de repente algo pronto para nós. Isso faz parte da nossa jornada histórica. O legado que temos é o que temos, e o que teremos é o que construiremos. Então, o trabalho é nosso, os desafios são nossos, e essa estruturação gigantesca que eu comentei já começou. Entendeu com você? Já começou. Tem muitos players trabalhando em torno dessa estruturação que permite o trânsito de dados, né? E que permite esse trânsito respeitando privacidade, fazendo a coisa íntegra. De novo, não dá para abrir mão da integridade. Não dá, não pode. Porque senão a gente volta para trás e faz o que a gente fez. E a gente repete os erros. Então, a gente vai ter que ser desafiador o suficiente para construir a mínima estrutura necessária. Então, eu fico feliz quando você fala que já temos iniciativas importantes nisso, né? Então, também, até como SBIS, a gente está aí para ajudar também, ver onde que precisa fazer uma conexão, ajudar dentro desse processo. Fico feliz. Não tenho visto muito isso acontecer,
mas tenho certeza que você tem muito mais informação do que eu. Você tocou num ponto, doutor Sérgio Ricardo, da questão do acesso, né? E a gente tem vivido agora, nesses últimos meses, essa questão da telemedicina, da teleassistência, né? Como que você vê essa inserção, que é uma ferramenta, é um modo, né, de prestar assistência, mas baseado numa ferramenta tecnológica, como que você tem visto isso, essa inserção dessa ferramenta? O que ela muda efetivamente no nosso cenário e com aquele temor, né, do próprio Conselho Federal de Medicina na banalização da assistência, né? Então, e obviamente isso pode acontecer, e um temor principal, principalmente o temor dos próprios profissionais de saúde com relação ao poder das operadoras de plano de saúde poderem também padronizar a assistência. Como você vê esse balanço, o uso dessa ferramenta na jornada da assistência e nesses medos aí dessas, que podem ser reais, desses atores importantes nesse processo? Ketak, como qualquer coisa na vida, como qualquer escolha na vida, a gente vai ter prós e contras. E o desenvolvimento da telesaúde no Brasil não tem sido diferente do que em qualquer outro país no mundo inteiro. Se nós adotamos a telesaúde nesse período do Covid-19, de forma em escala, né, como aconteceu, foi por uma demanda e por uma necessidade que surgiu das pessoas. Qual foi o nosso aprendizado com isso? Claro que a telesaúde ela é um meio de comunicação. Ela é um canal de comunicação que estabelece um novo tipo de vínculo entre profissional de saúde e paciente. Como todo canal de comunicação, como toda forma de aproximação entre o profissional e o paciente, ela tem suas limitações. E ela deve ser cobrada e regulada para ser o melhor possível dentro das suas próprias limitações. Qualquer canal vai ter limitações. Então, é por isso que eu digo que a gente vai ter benefícios e prejuízos, né? Então, vamos ter problemas e nós vamos ter também ganhos com relação a esse tipo de estratégia. Eu vejo como principal ganho da telesaúde em qualquer lugar onde ela seja implantada a possibilidade do acesso. E num país onde a oferta de serviços e o acesso a bons serviços é algo crítico, como em nosso país, eu entendo a telemedicina como uma estratégia viável e uma estratégia necessária para que cada vez mais a gente possa entregar valor em saúde para as pessoas. Agora, ela sozinha garante isso? De jeito nenhum. Como nenhuma outra estratégia sozinha. Ela tem limitações? Muitas. Muitas limitações. Por isso que a regulação é importante. Porque a regulação vai poder nos dizer quais são esses parâmetros de contorno, né? Quais são essas condições de contorno que dizem daqui não pode, daqui é muito arriscado, daqui para lá é muito arriscado. Então, a regulação é extremamente fundamental para tudo, né? A gente viu isso nas operadoras de saúde, como a regulação veio trazer qualidade, e ainda está muito longe de ter qualidade, né? Mas veio ajudar em diversos aspectos, né? Para organizar muitas ações que estavam sem controle. E para a telesaúde isso também vai acontecer. Minha perspectiva aqui é que a telesaúde é necessária, ela permite esse acesso, mas eu tenho algumas preocupações que começaram a surgir. Então, a gente saiu de um cenário, né, em dezembro do ano passado, onde a telesaúde era desejo de todos, poucos a oferecer, né, poucos tinham a oferecer. Aí a gente chegou na metade desse ano, onde a telesaúde é oferta de todos, poucos com qualidade, né? E a gente chega agora, próximo do fim do ano de 2020, com a telesaúde nitidamente comoditizada. Virou commodity, né? Talvez um dos mais rápidos processos de comoditização da história da saúde. Ela virou commodity. E ao virar commodity, ela está se precarizando porque não se diferenciou.
O grande problema da telesaúde que ao se tornar commodity, isso foi agravado. Ela está reproduzindo a fragmentação natural e histórica dos serviços de saúde. Ela não está promovendo a integração. Ela não está promovendo a coordenação do cuidado. E ao não fazer isso, ela se vulgariza. E aí a gente passa a ter um problema. Uma oferta de canal de entrega de serviço tão poderosa sendo criticada corretamente pela fragmentação do cuidado. Então, as empresas de telesaúde ou as empresas de saúde que trabalham com telesaúde, todas vão ter que repensar suas estratégias e construir de fato uma telesaúde que entregue valor para as pessoas e que não reproduza os mesmos erros. Porque só garantir acesso não vai sustentar a telesaúde. Só garantir acesso não vai. Ela, claro, é uma excelente ferramenta para garantir acesso, mas ela tem que fazer muito mais. E ela ainda está sendo muito precarizada. Então, meu ponto aqui, com todo mundo com quem eu converso, é que, na minha ótica, não existe telesaúde sem coordenação do cuidado. Telesaúde sem coordenação do cuidado, para mim, é fragmentação da entrega assistencial, como já existe hoje em qualquer outra forma de canal de comunicação entre profissional de saúde e paciente. Então, ela não pode ser mais uma estratégia de acesso que fracassa pela desintegração. Ela tem que se integrar a outras plataformas, a outras estratégias, e tem que entender que ela sozinha não garante a linearidade do cuidado. Quem ajuda a trazer essa linearidade é a existência de uma atenção primária sólida, é o apoio de uma coordenação do cuidado que conecta os pontos de forma sábia e faz com que o paciente use o que é mais indicado para ele a cada momento, né? E aí a gente começa a trazer o conceito de pertinência, né? Do que é apropriado, e começa a eliminar um monte de desperdício. Aí a telesaúde entra numa rota boa. Então, me preocupa muito os caminhos percorridos até agora, e ainda tem gente se encantando e não está percebendo que a telesaúde virou commodity, e se não for transformada rápido, 2021 a gente vai estar falando porque morreu. Essa é uma visão importantíssima. Lá na sociedade, na SBIS, nós estamos lançando agora um conjunto de requisitos para certificação de sistemas de telesaúde, vou olhando um pouco para isso, né, para agregar um pouco mais a essas plataformas, para não ser simplesmente também um meio de comunicação por videoconferência desacoplado de outras ferramentas, né? Então, a gente entende que é possível até fazer, né, um atendimento em que você tem um prontuário em papel e um vídeo, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Possível mas não é bom, né? Então, a gente tem trabalhado lá já num sistema, né, conectado, né, e já embutindo essa série de possibilidades já de trazer padrões, algum tipo de padrão, né, e para essa continuidade. Quando a gente vê a telemedicina também, a telesaúde, né, são várias teles que a gente fala, né, está falando da teleconsulta, do telemonitoramento, e para essa questão, inclusive, da continuidade, o telemonitoramento seria um negócio muito interessante, né? E até quando a gente fala assim, então, né, olhando agora para o paciente, no engajamento desse paciente, né, como que a gente, né, até teve uma pergunta da Ivy aqui, né, como que a gente engaja o paciente para que ele veja o valor nessa tecnologia? Imagina que seja ali já um aplicativo de suporte, que já faça um telemonitoramento também, em que ele consiga eliminar uma parte das dúvidas e imputar dados ali de forma voluntária, né? A gente discute muito até essas questões dos aplicativos de monitoramento de administração, né? Parece óbvio e parece razoável que isso traz um ganho, né? Que ele me avisa quando que eu tenho que tomar, que ele vai ver que eu realmente tomei. Mas a minha grande frustração é olhar e falar, puxa, a gente discute isso já há um tempo razoável. E o celular já está na nossa vida também de uma maneira definitiva, né? Não é um elemento novo, ele já faz parte do cotidiano.
E ainda assim, não vi nenhuma estratégia de sucesso nesse engajamento do paciente, né? Até para que ele fala, quero fazer isso. Então a gente discute tanta coisa, falando, mas não é possível. Agora a gente tem a tecnologia lá na frente, mas o cidadão ainda não... E qual é o segredo para isso? Como que você vê isso, professor Ricardo? Olha só, que tá aqui o engajamento, como eu falei, é ouro hoje, né? Então, cada vez mais os acordos de papel tradicionais, né, que a gente vê existentes no mercado hoje, eles vão ser desafiados pelos novos acordos, né? E quais são esses novos acordos do mercado? O principal deles são expressos pelo engajamento digital. Esse é um dos nossos novos grandes acordos que estão sendo estabelecidos. As pessoas estão se engajando em plataformas e cada vez mais esse engajamento está criando força. A gente vê isso muito fora do setor de saúde, mas no setor de saúde também. Então, é claro que as pessoas estão testando, né, aplicativos, testando outras soluções, todas elas, algumas com muito potencial, outras de difícil progresso, mas que não vão conseguir gerar valor e, portanto, serão descartadas. Mas, num contexto geral, o que a gente percebe é que a experiência de engajamento com algo digital é recorrente e presente na vida de quase todos os brasileiros. Quase todos. Então, esse engajamento com estratégias digitais está se tornando o novo acordo, o novo contrato. E ele tende a substituir os contratos de papel habituais que tem por aí. Então, é natural que exista um interesse cada vez mais crescente de todas as organizações de migrarem para o estabelecimento desse engajamento digital. Mas, como você bem disse, o engajamento digital ainda é um grande desafio, mas alguns conseguem ter, e é claro que eu não estou falando aqui de grandes organizações fazendo isso em escala, mas eu estou falando de serviços assistenciais que já estão conseguindo garantir determinados níveis satisfatórios de engajamento a partir de ofertas simples. O grande desafio é fazer com que isso seja em escala, por grandes organizações, por toda a vida. Esses são os grandes desafios que a gente tem que discutir, porque a entrega assistencial de serviços em saúde e a contratação dela é para toda a vida. Né? Se a gente vai falar sobre cuidado longitudinal, como você bem falou, né, a existência de uma atenção primária, em conexão com o cuidado especializado, conectado a um serviço de coordenação do cuidado, tudo isso junto, funcionando como um grande mecanismo, usando dos serviços hospitalares, dos serviços diagnósticos, tudo isso junto e funcionando, ele não tem como funcionar em escala, a grandes escalas, se não for com o apoio digital. Isso a gente viveu e vive até hoje. O engajamento digital é uma das primeiras grandes oportunidades que nós temos de tornar tudo que nós sabemos fazer em pequenas escalas para grandes escalas em nível populacional. O nível, por quê? Porque ele traz essa escalabilidade e os serviços por frações de moeda que são que cabem melhor no dinheiro, nos recursos disponíveis hoje para o mercado mundial. Né? Então, se não for assim, o custo da saúde continuará escalando de forma muito mais rápida do que o custo da inflação. Né? Então, só a gente vê o caso brasileiro, claro, que é um dos casos mais extremos no mundo inteiro, mas a inflação médica é muito mais alta do que a inflação média do país. Né? Então, por quê? Porque não é escalável. Os serviços não são escaláveis. E no mundo inteiro isso já tem se provado. Cada vez mais o engajamento digital vem como oportunidade, como alternativa. E como é que nós fazemos bom uso do engajamento para conseguir distribuir mais acesso, para conseguir chegar aonde não se chega, para conseguir monitorar qualidade e monitorar desfecho, e aí sim controlar qualidade e segurança, né, que não pode esquecer da segurança, fazendo com que tenha menos desperdício e monitorando para ver se as entregas assistenciais são pertinentes. Então a gente volta para o conceito de valor.
uma grande aliada da entrega de valor é a nossa capacidade de gerar engajamento e vínculo. Até hoje, a gente só fez engajamento e vínculo humano-humano e sem utilizar de estratégias digitais em escala. A sociedade está aprendendo a fazer engajamento digital. E isso chega na área da saúde. Está chegando forte agora, a demanda é grande, como você disse, as respostas ainda não estão no mesmo patamar. Tem muita coisa sendo criada, mas ainda na fase da ideação, na fase da estruturação inicial, ainda demora um tempo. Mas esse ainda demora um tempo, eu posso dizer para você que entre agora, 2021 e o ano 2021, a gente vai ter muita coisa nova no mercado brasileiro. Eu fico um pouco preocupado quando a gente fala nessa questão do engajamento, que a gente tem visto esse mundo das mídias sociais e como, de vez em quando, os métodos de engajar nem sempre são aqueles mais éticos ou honrosos que a gente gostaria de ter, né? A valorização, ela está um pouquinho diferente e nem sempre aquele que entrega a melhor qualidade é o que é mais engajado, né? É mais engajado aquele que é mais popular, e para você ser mais popular, nem sempre, né, você tem que investir em outras questões, né? Como fazer o balanço dessas coisas. A gente viu o filme novo da Netflix também, o Social Dilemma, né? Obviamente é um filme, mas traz um pouco essa pincelada, né, de, puxa, né, quais são os instrumentos que a gente tem para fazer e medir o engajamento, aumentar o engajamento. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro, por favor. Eu vejo a transparência, a integridade, né, e o desfecho como aliados que respondem essa tua pergunta. Então, como é que a gente faz com que o engajamento seja devido, seja apropriado, seja pertinente, seja correto na geração de valor, né, na entrega de qualidade e segurança assistencial? Então, se a gente tiver, né, por exemplo, vou citar um deles, a transparência, como eu falei. A transparência é um excelente recurso para fazer com que as pessoas tenham acesso aos desfechos. E tendo os desfechos monitorados, eu consigo separar o joio do trigo. E consigo ir para melhores escolhas. Hoje, as nossas escolhas são muito limitadas, porque nós não temos nem integridade, nós não temos transparência e nós não temos desfecho. Então, a gente faz escolhas hoje muito mal amparadas. Para a saúde, muito mal amparadas. A gente tem que, né, missão nossa, sofisticar o processo decisório a partir da integridade, da transparência e da troca de informações a respeito de desfechos. Eu acho que faz muito sentido mesmo, você tem razão, ou seja, nessa questão das mídias sociais é algo muito efêmero, né? Na saúde tem que ser diferente realmente, né? Você vê quem realmente já entregou com qualidade, com escala, se vai chamar o seu engajamento, né? Realmente a gente precisa criar essas métricas. Acho que até a gente, nos últimos anos, tem evoluído até razoavelmente nisso, né? Mas ainda alguns indicadores, como, sei lá, reinternação, né? A gente vem discutindo isso, não estão exatamente claros, mas acredito que talvez seja essa linha. Doutor Sérgio Ricardo, a gente já está chegando para o final, mas eu queria ainda dar mais uma pincelada em um ponto, né? Essas questões um pouco mais techs, né? Dos assistentes digitais, da inteligência artificial, como que você vê essas coisas se conectando em um produto real, de qualidade, e que o cidadão sinta realmente uma diferença, né? E goste. Olha só, eu vejo muita possibilidade da gente evoluir em vários aspectos relacionados a isso. Então, quando a gente conecta a inteligência artificial e outras estratégias, por exemplo, para aumentar a assertividade de um laudo diagnóstico de um exame de imagem, e você amplifica o poder do processo humano, né, reduzindo o risco de erro, esse é um ótimo exemplo de coisas que já estão em prática hoje, né? A gente já tem empresas, vou dar exemplo da empresa que eu estou, a DASA já tem isso. Então, a gente vê isso na prática, mas é claro que isso precisa ser escalado de uma forma exponencial, né? Para que toda a população seja beneficiada. Mas eu vejo isso como enabler, tá? Eu vejo isso como habilitador, né? Usando a palavra um habilitador.
eu não vejo isso como risco, né? Tem muita gente que, com uma visão protecionista, vê como risco. Eu vejo como um habilitador, porque o cuidado humano de boa qualidade, ele não corre risco, tá, Kiataki? Esse é um segredo que eu gosto de compartilhar com todo mundo, tá? Cuidar bem das pessoas, desenhar bem serviço, não vai deixar a sua instituição na rua da amargura. Não vai. E as estratégias digitais que apoiam o humano, amplificando o olhar, trazendo uma capacidade que hoje não é escalável, fazendo com que os bons sejam bons para muitos e não para poucos, porque hoje ser bom significa elitizar o acesso, né, infelizmente, no nosso país, são proxies. Então, eu gostaria de enxergar isso e vejo isso de forma transparente aqui, não é oratória, não é real. Eu acredito nisso. Eu vejo essas estratégias todas como habilitadoras de um exercício assistencial amplificado, muito mais poderoso, capaz de ser entregue a em qualquer localização, para as pessoas, inclusive, que hoje não têm acesso a um serviço privado de boa qualidade. Se nós não enxergarmos isso como habilitador, nós estamos perdendo talvez a maior oportunidade de fazer com que a saúde, de fato, chegue para as pessoas que hoje não têm acesso. E mais, para as que têm acesso, que cheguem serviços e produtos de qualidade, porque não chega ainda. Então, eu vejo como grande habilitador. Você citou aí o caso dos assistentes digitais, né? Coisas simples, né? Monitorar sintomas, né? Com diálogo simples, né? Um chatbot resolve isso, né? Como é que a gente monitora sintomas e dispara a ação humana quando algum alerta existe? Como é que eu crio inteligência preditiva? Hoje já tem isso em vários serviços, começando a criar inteligências preditivas. Algumas operacionais, como você bem citou no começo da nossa conversa, então, por exemplo, eu posso ter uma ação preditiva que me defina qual é o tempo médio de permanência para uma determinada condição clínica, e eu posso avisar o paciente no momento da internação, olha, a expectativa de internação é de 3,3 dias, tá? Essa é a média. Mas é só para o senhor ter uma noção, porque nós vamos proceder o tratamento com base no que o senhor precisa. Mas é só para o senhor saber que a alta pode ocorrer em 3,3 dias. E aí vai, mas a gente pode ir muito além desta operacional. A gente pode ir com ação preditiva para risco de comorbidades e fazer ação preventiva secundária, fazer prevenção secundária. Eu posso fazer prevenção primária também. Ou seja, independente se a pessoa tem uma condição clínica ou não, formas de acoplar a inteligência, e às vezes nem precisa de inteligência artificial, tá? A nossa ignorância natural já resolve. Não precisa da inteligência artificial. A gente já consegue trazer soluções porque a medicina já responde por isso e já sabe responder. O que a gente precisa, de fato, é ampliar, amplificar, empoderar o profissional de saúde, trazer o profissional de saúde para a conversa. E o profissional de saúde tem anseio por isso. Eu não falo só como médico, eu falo como cidadão, né, que interage com outros profissionais, que vive a vida dos pacientes. Todo mundo tem anseio disso. Todo mundo quer um super profissional apoiado por um grupo enorme de ferramentas tecnológicas que façam com que o olhar dele seja muito amplificado. Eu adoraria ser paciente de um profissional que fosse apoiado por uma instituição que investe nesse recurso. E eu não posso achar que que é justo que isso seja só para alguns. Isso tem que ser para todos. Então, eu vejo isso tudo como estratégia e gosto de depositar toda a minha esperança em ações assim, da mesma forma como eu invisto na esperança de que a gente vai trazer integridade e a transparência para a discussão sobre esses assuntos, né? A gente vai sim falar sobre novos modelos de remuneração, a gente vai sim falar sobre todos os danos gerados pelo pagamento a volume, que até hoje o mercado tapou os olhos para isso, né, escondeu todos os danos gerados por isso. Quem é que matou a conversa entre médico e paciente? Não foi a telemedicina não, tá? Quem matou a conversa entre o médico e o paciente foi o fee-for-service, fazendo com que as pessoas tenham que produzir volumes absurdos de consulta e fazendo com que o tempo entre uma consulta e outra fosse diminuindo, até que uma consulta hoje boa dura 10 minutos, 15 minutos, né? E só quem tem acesso a uma consulta de 1 hora é quem pode pagar muito por isso. Então, a gente tem que entender de fato, numa conversa clara, transparente e íntegra, o que é que de fato está destruindo a saúde brasileira, privada e pública, para que a gente chegue às construções baseadas nas pessoas
e entenda que a tecnologia e a inovação são enormes ferramentas, se bem usadas, para conseguir restituir a verdade sobre esses assuntos. Fantástico, acho que aí está a chave dessa nossa conversa, né? Essa questão da integridade, e acho que a gente leva isso para casa, né? Temos que trabalhar esse ponto, a geração de valor, como você bem disse, né? Baseado ali na pertinência, eficiência e nos desfechos. Acho que isso já dá um caminho e um guia muito importante para que a gente dimensione ou planeje os nossos serviços, a nossa inovação, para se encaixar dentro desse cenário, né? E eu achei sensacional esse não virar, né? Vou utilizá-lo, né, aí, sob seu consentimento e da sua amiga, né? Com toda certeza. Porque não dá para a gente esperar, né? A gente tem que fazer mesmo. E acredito que a gente tem, imagina, se não formos nós, quem será? Né? Estamos aqui num grupo super seleto também, né, de poder intelectual e de poder social, digamos assim, para fazer essa construção, né? Então, acho que esse não virar, ele é forte e nos traz uma responsabilidade também, né? Ou seja, então somos nós mesmos. Eu acho que a gente tem essa missão e essa responsabilidade mesmo, porque é para um bem muito maior da população. Doutor Sérgio Ricardo, queria agradecer imensamente aí o seu tempo de compartilhar essa sua experiência conosco, né, e nos abriu, né, essa visão, né, e com muitas boas expectativas. Eu saio muito animado, né, com as suas palavras, né, dessa visão tão especial e ampla que você tem. Se você tem uma visão positiva no engajamento da tecnologia e da inovação, eu acho que isso é absolutamente contagiante, né? Então, te agradeço muito, né? Colocar também aqui a Sbis à sua disposição para a gente continuar essas discussões de como melhorar essas interconexões, né? E agradecer a todos também que tiveram conosco, aí, em modo especial a Ive, que também participou aí, que é a presidente das Startups em Saúde, né? Também vem nesse desafio de motivar aquele monte de startups e orientar como que elas participam desse cenário tão grandioso, como você falou. Temos muitas oportunidades e acredito que essas oportunidades não são para poucos, são para muitos também, né? E como fazer com que cada um consiga participar desse ecossistema dentro do seu especial, né? Dentro da sua especialidade, com uma pecinha que vai construir esse todo, né? O que a gente precisa é ver como grudar isso. O Lego, ele precisa ter os mesmos encaixes, né? Senão a gente não consegue juntar este Lego, né? Então, agradecer também a todos que participaram, né? E voltar ao agradecimento aos nossos embaixadores da SARRE 2021, Valdir Ventura, do Grupo São Cristóvão Saúde, doutora Érica Vandresic, do Biocore Instituto, e o Ricardo Valentim, do Laboratório LAIS, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E as maratonas da SARRE continuam, né? Continuam amanhã. Estamos aí com as séries especiais também dos 10 anos, né? Com entrevistas específicas. Agradecer, então, a todos pela participação e um agradecimento especial ao nosso convidado da noite, doutor Sérgio Ricardo. Muito obrigado, gente. Obrigado.